Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso 13º episódio, Histórias e Partidas de um GM bem brasileiro. Estamos aqui com o nosso bicampeão brasileiro, o grande Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? Tudo bem aí com o público? Opa, tudo ótimo, Everaldo. E hoje temos uma história bem bacana. Você vai enfrentar um jovem talento do xadrez atualmente. Na época era um jovem talento, hoje é um jogador de grande nome. Conta um pouquinho dessa história, foi num Continental, né? Então, essa partida foi em 2007, no Continental, foi jogada em Cali, na Colômbia. Foi um Continental que dava 7 vagas para a Copa do Mundo e foi o ano que eu consegui me classificar para a Copa do Mundo. Eu terminei o torneio da sexta até a 13ª posição. Tinham 8 jogadores e houve depois um mini torneio, desempate para desempatar a sexta e a sétima posições. Né? E eu consegui ganhar esse mini torneio empatado com o grande mestre Fernando Peralta. Era um torneio que estava jogando, esse mini torneio, jogou quem estava lutando ainda pelas 2 vagas restantes, estava o Giovanni, o Vescov, o Felgair, o grande mestre argentino, Boris Gurro, que é uma lenda do xadrez, o estava também o mexicano Manuel Leão Royos, que hoje é grande mestre também, o Emílio Córdova, que é grande mestre, e o Pablo Lafrente, que é grande mestre hoje também. E eu consegui terminar esse desempate em primeiro, empatado com o Fernando Peralta. Essa partida especificamente que a gente vai ver agora, eu joguei com o peruano Jorge Cory. Na época, ele era apenas uma promessa ainda, ele tinha 12 anos, mas já era muito forte. Ele, inclusive, estava chegando na última rodada com possibilidades de jogar esse desempate. Né? Sim. Claro, depois, nos anos seguintes, ele quase sempre se classificou. Né? Eu não lembro um ano que ele não jogou a Copa do Mundo. Depois ele já, acho que desde em 2009, quando teve o Continental em São Paulo, ele já estava jogando como grande mestre. Né? Bacana. E essa partida eu escolhi jogar um esquema que, digamos que não tem uma reputação, ela tem uma reputação um pouco duvidosa, que eu joguei a escandinava. E não é nem a escandinava padrão que as pretas saem com a dama no centro rápido. Eu faço um desenvolvimento de cavalo e capturo o peão em D5 com cavalo. Né? Alguns chamam esse gambito escandinavo porque, de fato, as brancas podem ficar com um peão a mais em algum momento. Mas eu escolhi porque eu acreditei que em linhas mais normais da Siciliana ou da Rui Lopes que eu poderia jogar, ele teria mais experiência. E contra um esquema raro, ele teria menos experiência. Né? Então eu joguei por algumas razões também de momento. Né? Então eu estou de pretas. Ele saiu com E4. Ele jogou. Eu joguei D5. Né? E aqui, em vez de capturar o peão, que perde um tempo com cavalo C3, eu joguei cavalo F6. É uma linha que eu jogo ocasionalmente. Eu já tinha jogado algumas vezes assim. Mas não é a minha principal. A minha principal é a siciliana ou a Rui Lopes. A questão toda aqui é que ele pode defender o peão. Aqui. E eu posso jogar C6, que é um lance natural, porque se houver a troca, o cavalo vai evitar que o peão branco vá a D4. Então, as pretas teriam aqui clara compensação pelo peão por causa da casa. D4. Né? Eu posso jogar E5 depois. E eu vou ficar controlando a casa D4. Né? Ele vai ter o peão atrasado aqui em D2.
Mas as brancas podem jogar D4, e aqui a gente tem uma posição da defesa Caro-Kann, variante Panov e Botvinnik, que começa com E4, C6, D4, D5, E toma D5, C toma D5 e C4. É a mesma posição. O gambito escandinavo mesmo é com E6. E aqui as brancas podem capturar o peão em E6 porque é mais fácil para as brancas conseguirem controlar a casa D4 porque o cavalo preto ainda não está em C6. Né? Eu posso jogar D4 direto ou cavalo F3. Provavelmente cavalo F3 aqui é melhor primeiro. Certo. Mas ele jogou uma variante mais tradicional, sem muitas complicações. E eu saí pelo bispo do Fianchetta. Aqui é possível também bispo G4, em vez de G6. Ele lembra uma Grunfeld, só que em vez na Grunfeld as brancas têm um peão na coluna E. E aqui as brancas têm um peão na coluna C. É uma Grunfeld um pouco diferente, né? Ou bastante diferente, digamos assim, em termos estratégicos. Né? Ela lembra, mas a estratégia ela é outra. Aqui teve um desenvolvimento normal. H3, esse lance é natural também, porque ele vai querer jogar C4 e as pretas teriam um alvo em D4. E o H3, ele indiretamente defende D4. Por quê? Porque ele evita a saída do bispo para G4, que iria pressionar o cavalo que defende o peão. Então, ele é um lance de profilaxia do centro, na verdade. Ele evita que as pretas tenham uma pressão maior sobre o peão de D4. Né? Eu joguei cavalo C6. Claro que aqui ele pode jogar um lance mais sólido com C3, mas de uma maneira geral, as brancas não conseguiriam a iniciativa jogando C3. A iniciativa que as brancas poderiam conseguir seria muito no longo prazo. Né? Então, o lance mais natural para a iniciativa é C4. Expulsa o cavalo do centro, ele já tem uma posição central boa. Né? E cavalo B6. Eu acho que aqui não vale a pena avançar tão rápido esse peão, porque as brancas ainda não terminaram o desenvolvimento. Então, normalmente as brancas avançam esse peão para D5 quando já terminaram o desenvolvimento da ala da dama. E qual é a razão disso? É porque, por exemplo, nessa variante, não dá para tirar o bispo ainda porque está caindo o peão em B2, cavalo C3, e as pretas podem muito rapidamente começar a questionar esse centro. Então, normalmente, avançar precipitadamente centro sem ter terminado esse movimento pode fazer com que as pretas aqui consigam ter um contra-ataque mais rápido sobre o centro. Então, nem sempre é bom avançar muito rápido, mesmo que você já tenha um predomínio no centro. O ideal seria primeiro terminar o desenvolvimento e depois mobilizar esses peões do centro que estão móveis. Né? Então, aqui ele jogou bispo E3. Agora eu saí para o contra-ataque imediato. E D5. Aqui eu joguei cavalo E7, que é o lance mais natural. Mas é possível também jogar E4 aqui. Em vez de tirar o cavalo, começar imediatamente uma ação para abrir a diagonal desse bispo e tentar tomar iniciativa. Né? Então é possível também E4, que poderia seguir cavalo D4. Mas eu já tinha jogado essa posição antes, inclusive. O cavalo E7 para mim aqui ainda estava dentro das linhas que eu conhecia. Essa posição é bastante teórica ainda.
Eu joguei cavalo F5. É melhor do que F5 esse lance, porque se eu jogar F5, o cavalo em E7 ele tem pouca função, né? E claro, se ele me permitir capturar em E3, eu acho que vai ser bom para as pretas. Porque esse bispo de casas pretas ele tem uma importância nessa posição, principalmente quando fica uma estrutura com peões em casas brancas. Ele é bom para cobrir as casas em que os peões não estão mais defendendo. Né? E aqui ele jogou um lance que, embora seja natural, porque ele ataca a torre, ele tira o bispo do ataque do cavalo e ameaça a torre. Né? Mas ele não é o melhor. Primeiro, porque ele está bloqueando o próprio peão, a própria maioria de peões, que seria uma das formas, um dos planos que as brancas teriam, aproveitar a maioria de peões. Eu tenho aqui na ala do rei 4 contra 3 e ele tem na ala da dama 4 contra 3 também. E o plano, um dos planos lógicos aqui é tanto um lado como o outro avançarem a maioria de peões. E esse lance impede o próprio peão de avançar, o peão de C. E ao mesmo tempo, esse bispo ele deveria permanecer nessa diagonal, porque ele precisa ser utilizado também na defesa da ala do rei. Então, como a gente vai ver na sequência da partida, esse bispo de casas pretas e das brancas vai fazer falta na defesa da ala do rei. E aqui é onde talvez tenha acontecido o que eu estava imaginando, que era uma posição que ela é mais rara. O desenvolvimento até aqui foi normal, mas depois, no desenrolar dos acontecimentos, se você não tem uma experiência numa posição, pode ser que você não faça os melhores planos, ou que você omita algumas ideias, tanto do seu lado como do adversário. Uma dessas deu certo essa ideia de pegar uma abertura que ele não tinha muito conhecimento, que ele acabou já se atrapalhando um pouquinho nos planos. Exatamente isso. Então você vê que aqui, até esse momento, esse desenvolvimento, ele é muito normal. Mesmo você não conhecendo a abertura, você pode chegar nessa posição, que ela é uma posição boa para as brancas essa. A partir daqui é que ela começa a não ficar boa. E eu já tinha jogado uma vez contra o Felipe Aldeves, o grande mestre Felipe Aldeves, mas também numa época ele também não tinha muita experiência. Ele não era nem mestre internacional, faz muito tempo, em 2002, eu acho. E ele também jogou o Bispo C5. Então, a verdade também é que eu tive um pouco de sorte, né? Porque eu estava sabendo que eu ia ficar muito bem na posição depois do Bispo C5, eu já tinha uma experiência anterior. Então, digamos que foi também um golpe de sorte. Né? Ele tem, assim, eu não estou tirando meus próprios méritos, né? Mas também tem um fator sorte aqui incluso, que eu acho que em vários momentos ele pesa no final, porque ele tem muito a ver também se você cai numa posição que você já estudou mais ou estudou menos, né? Então ele tem alguns fatores que eu acho que ele é um pouco obra do acaso também. Claro, se você estudou todas as posições muito bem, você reduz muito essa obra do acaso. Mas é difícil, né? Normalmente tem alguma posição que você já estudou mais ou que você já teve uma experiência e que o seu adversário não teve também, né? Então, eu diria assim, o acaso tem uma participação aqui na minha concepção. Isso é uma questão mais ou menos filosófica. Alguns vão discordar disso. Né? Então, aqui o melhor lance era bispo G5. Ele já tem uma ideia aqui de uma hora jogar um C5, né? E quando é F6, botar esse bispo a C1. É o melhor caso que ele não atrapalha a dama. Né? Então, aqui, por exemplo, as brancas já poderiam ter essa ideia de jogar o C5 e o fato das pretas terem jogado F6 atrapalhou um pouco a posição do bispo do fianqueto. Né? Então aqui o lance natural é já questionar esse centro antes que esse centro, que esses peões fiquem perigosos. Depois dessa troca,
é provável que a posição esteja mais ou menos equilibrada. As pretas têm uma estrutura aqui um pouco quebrada na ala da dama, mas esse peão isolado em C6 ele não está numa coluna aberta. Ou seja, ele não vai sofrer pressão pela coluna por causa do peão de C4. A gente sabe que os peões isolados, os peões atrasados, eles têm um problema maior se eles podem ser atacados pela coluna por uma torre adversária. E aqui não, a torre branca não vai conseguir atacar ele por causa do próprio peão de C4. Né? Então, digamos que o peão isolado em C6 ele não tem tanto problema. E ele está controlando uma casa importante em D5 e no futuro ele pode inclusive avançar C5 e dar um apoio para esse cavalo em D4. Ou seja, nesse caso esse peão em C6 ele tem utilidade. Né? E no futuro as pretas podem contar com a utilização da maioria de peões no flanco do rei. Eu acho que está mais ou menos equilibrada a posição. Possivelmente cavalo E4 seja um lance bom aqui. Torre E8. E ele jogou torre C1. Esse lance, ele, em condições normais, seria um lance razoável, mas devido ao fato de que as pretas já estão com a mobilidade desse peão pronto para avançar, era melhor ele ter bloqueado direto aqui, para evitar justamente o E4, que foi o que o Felipe jogou comigo. E provavelmente aqui o lance seria cavalo D6 para propiciar um avanço depois do peão de F e tentar desbloquear. Eu acho que aqui as pretas têm uma posição boa, mas ok, não está acontecendo nada de grave ainda. Agora, depois do torre C1, ele vai facilitar o meu desenvolvimento da iniciativa na ala do rei. Antes de jogar o E4, eu retorno meu cavalo para obrigar a definição da posição desse bispo. Se ele voltar a E3, é aquilo que eu tinha explicado antes. É muito conveniente capturar esse bispo, trocar pelo meu cavalo, depois fixar a debilidade aqui. Embora ele não esteja na coluna aberta, ele é um peão atrasado que não pode ser atacado pela torre. No futuro ele pode ser atacado pela dama, por exemplo, D4, dama G5 e eventualmente bispo H6. Ou também eu teria uma outra ideia de jogar bispo E5 e dama G3, aproveitando a debilidade dessa diagonal. Né? Aqui até de E5 até H2. Então, o bispo ele fica deslocado aqui em A3, ou seja, ele não vai ajudar a ala do rei. E eu já estou pronto para desenvolver minha iniciativa daquele lado. Então, E4. O cavalo nem tem casas muito boas agora, porque se cavalo D2, eu poderia inclusive jogar E3. Aqui. Já seria forte, né? Agora a gente está sentindo a falta do bispo para proteger, né, essa diagonal. Ele jogou cavalo E1. Eu pensei aqui, obviamente, em jogar E3, mas aqui eu não estou atacando o cavalo, então ele pode jogar F4. Eu acho que eu estou muito bem aqui, por causa das casas pretas. O bispo de A3 está longe da ala do rei e esse meu peão está bem protegido. Mas eu não estava vendo uma continuação direta, eu preferi jogar de uma posição mais flexível e deixar esse E3 para jogar depois, se fosse o caso, né? Então eu joguei dama G5 e a minha ideia ela é bastante simples, jogar bispo E5 e dama F4, ou dama F4 primeiro e depois bispo E5, para criar aqui uma ameaça sobre H2, e se ele jogar G3 eu usar o meu cavalo
de F5 para capturar em G3, que foi o que aconteceu na partida, inclusive. Então, para ele se defender dessa ameaça, eu acho que ele deveria ter levado a torre para C2. Essa torre ela vai ajudar a defender a segunda fileira. Por exemplo, se bispo E5, ele poderia jogar bispo G4 para liberar aqui a defesa da segunda fileira, e se dama F4, G3. Se cavalo toma G3, ele teria a torre G2. Né? Essa seria a função dessa torre. Então aqui eu não conseguiria nada de muito concreto. Eu acho que eu estou melhor, mas eu não consigo diretamente forçar ali uma vitória. Né? Ele jogou B3, provavelmente para retornar o bispo. Mas esse plano, além de ele ser muito lento, ele deixa o cavalo desprotegido. Né? Ele só tem a proteção da torre. Então, eu posso usar alguns recursos para combinar a iniciativa na ala do rei com a posição desse cavalo. Por exemplo, eu joguei dama F4, com ideia bispo E5. Agora já não dá mais tempo de jogar torre C2, porque se torre C2, bispo E5, G3, cavalo por G3, F por G3, dama por G3, cheque, o bispo ainda está em E2. Né? Não dá para a torre de C2 passar para ajudar a defender a ala do rei. Então, esse lance que G3 é mais ou menos forçado. E agora a gente vai ver que o cavalo, depois de B3, ficou com problema de fato. Porque eu posso capturar. E se ele capturar... eu capturo, e aqui eu poderia capturar o cavalo. Embora aqui também eu possa jogar... Eu acho que bispo E5 também, né? Seria bom. Eu acho que ele tem dificuldades para defender aqui o mate, né? Mas claro, também tem a questão do cavalo. Mas eu acho que não precisa, né? Bispo E5. Então... claro, aqui teria cavalo G3. FG3 não é G3, não RH1, cavalo G2. Porque aí bispo E5 não ameaçaria mate. Que o rei branco poderia subir a F2. Aqui é onde o lance B3 teria sido fundamental para essa variante dar certo. Né? Aqui eu devo comer o cavalo e depois, eventualmente, voltar ao bispo E5. Então, aqui depois de cavalo toma G3, ele jogou cavalo G2. Aqui eu já ganhei um peão e ainda a minha iniciativa continua. Aí cavalo toma E2, dama toma E2. Eu podia jogar aqui dama F5 ou dama H6, eu escolhi dama H6. Talvez dama F5 fosse um pouco mais preciso. Obviamente a minha ideia, além de capturar aqui em H3, eu tenho também uma ideia de levar o cavalo. Né? Então ele imediatamente propôs a troca das damas. Eu não preciso aqui me opor, porque eu já tenho um peão a mais. Eu tenho também um par de bispos. Né? Então, joguei cavalo E5. Ele capturou aqui em E4. Isso aqui foi uma troca que vai cair o peão de H3 também. Ele capturou de peão.
porque, claro, ele não poderia capturar de cavalo, porque aí eu teria cavalo F3, esse cavalo aqui vai cair. Se rei G2, cavalo H4, seguido de torre toma E4. Então, ele capturou de peão para ter aqui a proteção da casa F3. Né? Eu joguei cavalo D3, criando aqui uma ameaça dupla. Mas eu não vou conseguir ganhar a peça, porque ele joga torre D1 e ataca o meu cavalo também. Né? Então, eu troquei o cavalo. E bispo toma H3. De uma maneira geral, eu acho que a minha vantagem é suficiente para ganhar, porque além do peão a mais que eu tenho, e dos 2 peões passados unidos aqui na ala do rei, eu tenho um par de bis que nessa posição consideravelmente aberta é forte. Né? Mas ainda tem algumas dificuldades técnicas, claro. Possivelmente eu poderia ter melhorado aqui um pouquinho, ter sido um pouquinho mais preciso, e ele poderia ter colocado um pouco mais de dificuldade também. Mas de uma maneira geral, eu acho que a vantagem ela sempre teve, ela nunca deixou de ser suficiente para ganhar. Ele tem aqui um potencial peão passado na aula da dama, mas o meu bispo pode sempre ajudar a controlar o avanço do peão de D, né? E acabou facilitando um pouquinho, né, Everaldo? Acabou trocando material, ajudando um pouco o seu lado. É que ele ficou imaginando também que se ele não trocasse as damas, por exemplo, a minha dama em H6, o rei dele com pouca proteção, porque já não tinha mais peão de G, o ataque seria muito forte, né? Então, ele basicamente foi uma contingência, não foi bem um desejo. Né? Sim. E aqui, eu já deveria ter começado aqui o avanço desses peões, que no final foi o que decidiu. Mas eu pensei, eu vou dificultar um pouquinho dele o avanço do peão C. Ele jogou rei F2. E aí eu joguei B6. Aqui é onde eu deveria ter começado a avançar rapidamente o ala do rei. Né? Eu joguei B6 para tentar conter um pouquinho o avanço dele também. Foi um lance profilático, mas não precisava. E ele, pela vez dele, ele deveria ter começado rápido esse avanço para ganhar essa casa D5 depois pro cavalo. Para ele ter uma chance de ter um jogo ativo na aula da dama. Né? Eu acho que não iria mudar muito o resultado final, mas dava mais dificuldade. Ele jogou primeiro cavalo F4. E aqui a questão é que ele não tem tempo de levar o cavalo a D5. Porque eu já ameaço capturar em F4 e capturar a torre. Por exemplo, se ele jogar D6 agora, eu posso ganhar a peça porque o peão eu consigo segurar. Se ele capturar em C7, eu posso jogar em F5. E se ele jogar D7, eu posso jogar bispo F6. Né? Então aqui não dá tempo dele ativar esse cavalo o suficiente. Então ele tirou a torre. E agora imediatamente G5. Antes que ele jogue ali o D6 e tenha cavalo D5. Né? E se cavalo H5, eu posso jogar bispo E5 simplesmente. Não é uma posição boa para esse cavalo. Né? Então, cavalo E2. Antes de qualquer... Aqui ele está ameaçando cavalo G3. Antes de qualquer coisa, eu jogo torre H4 para ativar um pouco mais essa torre agora pela coluna H. Cavalo G3, bispo G4. Agora eu já tenho uma ideia de jogar torre H2 e talvez até mesmo comer o peão em A2 ou jogar bispo E5. Então aqui de novo uma contingência para ele,
Claro que ele não queria simplificar tanto a posição, mas esse aqui já é uma obrigação, né? Para não deixar minha torre entrar em H2. Mas aqui, a vitória aqui vai ser relativamente fácil, porque embora os peões ainda estejam um pouquinho atrasados, eles vão avançar meio que forçado. Eles são 2 peões passados unidos e ainda com o apoio dos bispos, enquanto que a maioria dele, ele no máximo vai poder criar um peão passado, né? E isso aí eu conseguiria proteger com meus bispos ou até mesmo com meu rei. Então aqui mais ou menos eu achei que não ia ser muito difícil converter a posição. H5, cavalo E4. Ele jogou C5. Joguei H4. Você vê que esse lance aqui não me valeu para muito, porque eu acabei nem capturando o peão em C5, né? Sim. Ele foi mais para constar. Bom, agora eu capturei. Talvez aqui tenha tido uma utilidade, né? Ter jogado B6. Mas eu não preciso trocar. Porque se eu trocar, ele vai conseguir ou eliminar o meu bispo de casas pretas, ou o bispo vai conseguir defender o avanço do peão. Então aqui muito mais direto H3, com ideia obviamente H2. Né? Ele jogou, por exemplo, se ele capturar o peão, claro, eu não vou capturar aqui porque ele vai me dar um duplo, né? Mas eu avanço. Se ele voltar o cavalo, eu posso trocar o bispo pelo cavalo e depois coroar o peão. E se ele jogar rei G2, eu posso dar o cheque, né? Agora ele tem que cair numa casa em que eu não vou coroar com cheque. Então ele já é rei F2, porque se eu coroar o peão, ele coroa o dele. Mas eu posso simplesmente capturar o peão de C7, ele não tem como evitar a coroação do meu peão agora, né? Então aqui, por exemplo, já ficou uma linha muito concreta, que é uma das coisas que a gente fica contente quando a gente consegue calcular, né? Porque aí a chance de acontecer alguma coisa imprevista, ela diminui bastante. Então ele jogou bispo D4, o que não vai resolver o problema, porque eu posso, não dá tempo de ele defender a coroação do peão. Se ele jogar rei G2, bispo F3. Fazendo um desvio do rei na defesa da casa H1. E se ele jogar cavalo G3, eu posso eliminar a defesa, né? Ele capturou. Para ficar com 2 peças pela dama, eu coroei. Aí ele jogou cavalo também F6. Joguei dama H4. Agora ele é obrigado a cobrir para não perder o cavalo. E eu simplesmente capturei o peão e ele abandonou aqui. Eu tenho uma dama por um bispo e um cavalo, e isso aqui não é suficiente, além do que a posição está meio descoordenada. Ele não tem uma casa boa para as peças dele. Sim. E assim eu terminei do 6º ao 13º, teve um encerramento, e logo em seguida a gente jogou esse mini torneio de rápidas com 8 jogadores. Terminou o torneio de madrugada. Mas eu acho que nesse desempate eu consegui manter, né, a minha tranquilidade. Eu acho que outros jogadores sentiram um pouquinho a pressão da importância, né? E eu acho que nesses momentos
nesses torneios de desempate, quando tem, o que eu percebo é que é muito decidido pelos erros. Né? Você está jogando um torneio de ratas, vai acontecer o apuro de tempo e você vai ficar nervoso. Então, eu acho que o lado psicológico, nesse caso, ele é fundamental. Tanto que eu não era, com certeza, não era favorito para ganhar esse mini torneio. E eu acho que tinha outros jogadores melhores que eu, o próprio Giovanni. Mas eu acho que eu consegui manter mais essa tranquilidade, né? Interessante você contar isso, Everaldo, que demonstra bastante seu autocontrole, sua concentração e também a parte emocional durante um torneio, né? Não estamos falando só da parte de jogo, mas além também do parte física também, né? Porque é um torneio que acabou de madrugada, acabou virando quase a noite jogando xadrez. Acho que conta bastante a É, preparação física, né? essa parte da preparação física, eu acho que eu estava É curioso, porque eu não estava me sentindo muito cansado. Eu acho que outros jogadores estavam sentindo mais esse lá. Era um torneio que eu consegui dormir bem. Eu acho que o ambiente estava bom, né, para mim, especificamente. Então, ele tem esse componente que não é técnico, né? Tem torneios que você está se sentindo melhor. É claro que você pega um jogador tipo um Carlsen, mesmo quando ele não está nas condições ideais, ele vai jogar muito bem, né? Ele ainda vai ser favorito, né? Sim. Mas mesmo ele tem esses dias em que ele está melhor e que está pior, né? Então, esses componentes são um pouco aleatórios também, que pesam no final. Então, eu diria assim, contribuiu vários fatores para mim conseguir chegar na Copa do Mundo. Aí, quando eu cheguei na Copa do Mundo, eu joguei com o Cariaquim, que na época também era muito jovem, ele tinha 17 anos, mas ele já tinha muito perto de 2.700, acho que ele tinha 2.696. Eu perdi as duas partidas, a primeira partida foi razoável, acho que estava equilibrado, eu estava de pretas, acho que ele me ganhou no final de torres, e depois ele me ganhou tecnicamente, né? E na segunda partida eu já joguei mal mesmo, eu estava precisando forçar um pouquinho a partida. Em um determinado momento, para tentar forçar um pouco, eu cometi uma decisão posicional muito ruim, eu perdi fácil essa partida. Né? Mas, claro, a experiência, só o fato de estar lá no torneio, para mim foi fantástico. E o Então, Cariaquim, ele foi eliminado nas semifinais. E, curiosamente, o Carlsen, que estava jogando também foi eliminado nas semifinais. Foi um torneio que o Kamsky ganhou e o Shirov ficou em segundo. interessante. E onde foi disputado o torneio, Everaldo? Mundial? Mundial não, Copa do Essa Mundo. Copa do Mundo foi lá num lugar onde quase tem sido essas Copas do Mundo, foi na Sibéria, lá em Khanty-Mansiysk. Ah, bacana. Eu acho que uma boa parte dos torneios migrou para lá. Né? Sim, Eles também organizaram a Olimpíada. Ficou ali uma meca do xadrez. bacana. Everaldo, agradecer muito você compartilhar conosco mais uma história bem interessante. Ó. Você jogando contra um prodígio de xadrez na época, agora já um jogador consolidado. E mostrando aí uma boa técnica de conversão de vantagem. Exato, eu acho que hoje o Core, inclusive, eu acho que ele é o número um da América Latina. Né? Claro que entendendo que os cubanos, o Leiner Domingues, hoje joga pelos Estados Unidos e o Bruzão também. Né? Então, existe, claro, outros jogadores na América Latina que talvez joguem tão bem quanto ele, mas no rating hoje eu acho que ele é o principal. Ele é o primeiro, né? Então ele é da escola peruana, que é uma escola muito forte. Tem a lenda do xadrez que é o Julio Granda, né? Sim. E acho que hoje ele está aí entre os principais. Ele ainda é jovem, ainda pode, inclusive, evoluir bastante ainda. Mas Perfeito. obrigado aí pela oportunidade de mostrar aqui um resultado que para mim foi muito importante. Né? Sim, sim. O passo para você jogar a Copa do Mundo, acho que é um marco aí para você,
Um momento bem interessante e agradeço por compartilhar conosco aí mais uma vez, Everaldo. Eu que agradeço. Então, galera, estamos finalizando mais um episódio, 13º. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tá aparecendo aqui embaixo o símbolo de inscreva-se. E lembrando também que estamos com a revista Xadrez Bem Brasileiro, na descrição do vídeo tem um link para você adquirir. E em breve vão ter novidades aí sobre a segunda edição, tá, galera? Acompanhem bastante o nosso canal, acompanhem as redes sociais e em breve teremos mais notícias. Deixar aqui um forte abraço, galera. Fique com Deus. Estamos aqui no Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais.